Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui para fazer uma gravação sobre o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Preconizado pela Lei 8.078, de setembro de 1990. É a lei que protege o consumidor, tanto o consumidor de serviços como consumidor de bens materiais, bens imateriais, tanto da área que vem da produção como da área de serviço. Então, eu falei na Lei 8.078 de 90. Observe que a Constituição Federal nos traz lá nas garantias individuais e coletivas, né, já preconizado no artigo 5º, inciso 32, aqueles 3x e mais 2 palitinhos. Artigo 5º, inciso 32. Também, se você pegar a Constituição, e lá no artigo 170, que trata da atividade econômica, que fala os princípios da atividade econômica entre soberania, por exemplo, livre concorrência, livre iniciativa. O 5º princípio da atividade econômica brasileira estabelece a proteção ao consumidor. Por isso que essa lei, depois de 1 ano e pouco, embora o prazo tenha sido de 120 dias, conforme o artigo 48 das disposições transitórias da Constituição Federal, o prazo para o Congresso definir uma legislação, aconteceu, enfim. E essa legislação, pessoal, da proteção ao consumidor foi muito importante, porque antes dela e antes da Constituição, o consumidor praticamente não tinha direito de proteção absolutamente nada. Eu quero, em síntese, eu quero dar início a essa aula falando sobre essa questão, depois nós vamos, juntamente com a professora Márcia, com a participação de vocês, nós podemos fazer a mesa redonda aí para que a gente possa detalhar algumas coisas. Mas, fundamentalmente, se vocês abrirem a lei, ela, em todos os seus artigos, ela nos diz os direitos que, se somos consumidores, nós temos, né? Uma proteção patrimonial e uma proteção moral também. Quer dizer, às vezes o dano pode ser um dano patrimonial, às vezes pode ser só um dano moral, às vezes pode ser o dano patrimonial e o dano moral junto. Normalmente é assim. Quem é que a gente tramita, por exemplo, como se transita para se resolver um problema do consumidor? Normalmente se vai ao PROCON do nosso município, da nossa cidade. No Rio Grande do Sul, eu não sei precisar para vocês agora, nesse momento, quantos PROCON, quantos municípios dos 400 e poucos municípios tem, mas uma grande maioria tem, especialmente os municípios maiores, né? O PROCON tem resolvido assim, uma infinidade de problemas de incongruências, dificuldades das relações de consumo, por exemplo, das nossas cidades, através do PROCON. Alguns casos vão para a via judicial. Então, o que acontece? Quem é o consumidor? Consumidor pode ser a pessoa jurídica, que tem o seu CNPJ, e pode ser a pessoa física, né? Às vezes me perguntam assim, professor, é só uma pessoa física, é só uma pessoa jurídica? Não. Às vezes você pode buscar os seus direitos de consumidor, várias pessoas jurídicas, de forma coletiva, e às vezes você, como consumidor ou consumidores, pessoa física, pode buscar com a coletividade os mesmos, desde que o objeto do processo, do dano, seja patrimonial ou moral, seja de caráter coletivo. Então, a Constituição de 88 nos deu essa política voltada que nós resolvemos
legalmente chamar de política nacional de relações de consumo. Então, para nós, pessoal, nós precisamos saber que as relações de consumo pode ser tanto na área dos serviços, como na área de produtos que nós adquirimos. Tá? Então, observem bem, como vocês estão acostumados a manusear a Constituição, não custa a gente buscar isso aí, fazer uma leitura do artigo 170, que trata sobre a atividade econômica, do artigo que eu citei, que é o artigo 5º, né? O inciso 32, né? Para a gente buscar e ver que nós estamos respaldados dentro da lei maior, da Carta Magna da República Federativa do Brasil. Então, eu fiz uma colinha aqui para mim, justamente para seguir uma sequência didática. Às vezes nos perguntam assim, qual é o que é o produto? O produto pode ser um bem móvel, pode ser um contrato que eu adquiri de um bem imóvel, um apartamento, um terreno, né? Um bem móvel, um computador como esse, né? Um liquidificador, a geladeira, isso e aquilo, né? E pode ser um bem material, ou às vezes até esse bem pode ser material e pode ser imaterial. Por exemplo, às vezes nós temos uma questão, por exemplo, o imaterial, o que é o que não é não material, um determinado, deixa eu citar, o imaterial, por exemplo, um determinado patrimônio cultural, alguma coisa da cultura da gente, que a gente se expressa e que ela é sua e você pode ser, às vezes, usurpado nesse bem imaterial. Umas questões a respeito, fundamentalmente, de cultura, isso e aquilo. Pois bem, então são esses conceitos iniciais que nós vamos iniciar nossa aula de hoje, dessa terça-feira, né? Dia 16 de junho. Né? E vamos depois, eu vou recomendar a vocês lerem artigos fundamentais que existem dentro da legislação para a gente responder aquela, porque as perguntas que os alunos sempre fazem, qual é o prazo, né, que eu tenho para reclamar, para buscar o meu direito? Olha, em termos genéricos, se o bem não é durável, é 30 dias. Se o bem é durável, até 90 dias. Mas tem muitas nuances nisso aí que nós agora, na mesa redonda, no debate, nós podemos ir aos poucos esclarecendo. Tá? Vamos ter uma boa aula, uma boa noite a todos vocês e que a gente possa, até o final dessa noite, aproveitar algumas coisas. Eu só quis fazer um introito à nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Muito obrigado.